falar assim, aliás, vou dizer o nome aqui da coisa. A Stella Goldenstein, que na época era secretária do Meio Ambiente, geógrafa, infelizmente, não precisa lembrar, né? Ela falou assim, numa das vezes que eu estava no Condefat, que eu questionei, não, mas esse parque não é o parque que nós tombamos, ela falou assim para mim, não, mas sobrou um campo. Eu falei, mas era muito, né? Então é isso, né? Sobrou um campo, que é este campo que está com essa plaquinha, local de eventos fechado, né? Que até a gestão passada, não sei como essa gestão está lidando, o jornal, o gestor do parque, não autorizou. Era para não voltar à prática. Pirapora, que eu já falei em evento e tal, é mais um desses exemplos que eu chamo de desregulamentação do patrimônio. É como produzir a legalidade numa coisa que é ilegal, vocês perceberam? A resolução está lá, ela está firme, ninguém destombou a área, olha o artifício, eu não destombo a área, eu não anulo a resolução, mas eu aprovo uma obra que contraria a resolução, quer dizer, eu produzo uma legalidade em cima da ilegalidade. O que aconteceu no Condefat com a fábrica e a coisa, muita gente reclamava. O que aconteceu com a estrada de ferro que eles fora é algo semelhante, ele está nesse contexto. O Condefat em 87 ele não tomba a fábrica, porque o pedido foi o tombamento da estrada de ferro. Então ele tomba a estrada de ferro que vai de Perus aos pátios de Cajamar e Gato Preto. Só que é uma resolução em 87 muito genérica, fica tombada, linha ferro, material rodante, os equipamentos, é assim, um artigo dá conta de tudo. E fica genérico. Nos anos 90, começa uma pressão para os técnicos regulamentarem a resolução, porque era uma resolução que nem dizia o que estava tombado exatamente. Então se forma uma equipe, eu fiz parte dessa equipe, tinham arquitetos, tinham historiadores, que a gente começa a estudar esse tombamento para regulamentar. E nesse estudo, o que a gente percebe? A primeira coisa que o processo de tombamento deveria ter percebido, que não era a estrada de ferro, né? Que a gente estava tratando com um bem que era um sistema. Era um complexo ferroviário que envolvia minas, da onde saía a matéria-prima, estrada de ferro, que era o escoamento, e a fábrica. Quer dizer, não tinha sentido tombar só a estrada de ferro, tem um complexo ali que deveria ser abordado como um conjunto, né? E aí a gente faz em 94 essa resolução pedindo a ampliação do tombamento para a fábrica de cimento, para a Vila Triângulo, para algumas construções em Gato Preto e no pátio de Cajamar. E essa regulamentação, ela é aprovada pelo Conselho, né? Essa proposta que tinha até minuta de resolução. Ela é aprovada em 95 pelo Conselho. Nessa época eu já não estava mais, eu tinha saído do Condefat. Anos depois eu volto ao Condefat para pesquisar assuntos relacionados ao doutorado e eu descubro, depois a Vanice pode falar que ela foi acessar o processo também, né? A Vanice. Sabe o que acontece? Eles pegaram, nessa fase, 2000, eles pegaram a minuta que a gente fez o estudo, que não foi para frente, porque não interessava, né? Eles pegaram e, na sequência, eles mandaram publicar a resolução. De que forma? Suprimindo partes. Eles cortaram partes. Eles cortaram partes do bem tombado. No descritivo do tombamento, a ferrovia, o tombamento começa, que é a resolução de 2000, começa hoje no quilômetro 2, no meio do nada, e termina no entroncamento, no meio de outro nada. E aí, é lógico, tirou aquilo que a gente queria que ampliasse o tombamento. Tirou a fábrica de cimento Perus, tirou Gato Preto, tirou Cajamar e ficou esse tombamento esdrúxulo, que é de uma ferrovia que não leva nada a lugar nenhum, né? Então, esse é mais um exemplo de como se procede a esse processo que é de desregulamentação, de flexibilizar o patrimônio, não para ajustar as condições mais contemporâneas, as necessidades do momento, nada disso, a vida moderna. É para flexibilizar, para permitir que o imobiliário, que os interesses do privado se instalem. Assim foi
que a gente tem aquele maravilhoso centro de logística que vai lá de Jordanésia até Gato Preto. Recentemente eu descobri isso. Por que Gato Preto? Por causa do centro de logística, de todo o corredor que vem. Oi? Liberou, não podia ter tombado Gato Preto, porque estava na mira dos interesses da logística desses grandes empreendimentos. E fábrica de cimento, porque está na mira dos Abdala e Cajamar também. Sendo que na prefeitura também, para quem está chegando agora, havia um tombamento sim da fábrica, e específico da fábrica, mas nessa década aí também há uma diminuição da área protegida, né? Aí com a desculpa de que o proprietário estava inviabilizado de agir, que precisava fazer um projeto de revitalização, etc. Que é uma coisa que a gente já estudou em outras disciplinas, só para falar, por todo mundo a par um pouco dessas questões. Aproveitando o que o Gabriel falou cedo, do exemplo do Parque do Povo, esse da fábrica, para dizer que existe uma cultura institucional nos órgãos de patrimônio que é muito comandada por forças que estão internas ao órgão, mas que são muitas vezes externas ao órgão, que modificam a trajetória de um processo. Ele pode começar legitimamente por uma demanda social e ao entrar no órgão ele vai sofrendo todas essas pressões. É o exemplo igual a este da fábrica do Parque Anhanguera, que está tombado pelo Condefat. Ele também correu todo o rito de estudo, muito bem feito, o rito de estudo da década de 80. Ele foi em duas sessões do Conselho aprovado e reiterado o tombamento, e num certo momento um conselheiro pede vistas, quando está aprovando a resolução, eles chegaram a fazer a resolução de tombamento, por conta de dizer que a família Abdala não estava de acordo com o desenho que foi proposto para o perímetro do parque. E ele está parado já há quase 10 anos em função disso, porque esse conselheiro fez essa obstrução voltou para a área técnica. É um Eduardo, alguma coisa do IAB, do Instituto de Arquitetos. E esse processo fica parado, volta para a área técnica, passa mais uns anos na área técnica, e agora veio para mim, para relatar, para contar essa história. Quer dizer, é uma história de uma obstrução interessada a partir de uma pessoa de fora, provavelmente é um advogado da família Abdala, que não concorda com o desenho, convence um conselheiro a obstruir o processo. Quer dizer, a sociedade não fica sabendo disso, ela só sabe que está há 20 anos lá, ela só sabe que existe um processo há 20 anos parado. Não tem noção de que isso é uma postura da cultura institucional, que é a mercê desses interesses, desses jogos internos. A gente vai ter uma aula que vai ser organizada pela Sueli e outras pessoas lá no parque também, porque ele tem um papel importante na constituição do território de interesse da cultura e da paisagem, que é a matéria que a gente está tratando aqui nesse curso, nesse semestre. Né? Então a gente vai ter uma aula lá para lidar com essa questão também. Acho que é importante também, fazendo gancho com o que a Sueli falou e com a primeira parte que o Gabriel tratou, né? A gente pode ver assim como são diferentes as posturas das políticas de patrimônio em relação a bens como aquele que ele mostrou, das tais casas bandeiristas, que representam o mito da sociedade bandeirante, o papel, o herói. Então, o tratamento que é dado para aqueles objetos e para esses patrimônios que têm apelo popular, que representam a memória dos trabalhadores, a memória das classes populares. Alguém imagina passar trator aqui em alguma casa bandeirista? Pode sobrar uma coluninha de taipa que eles já estão inventando e recriando, né? Como fizeram. Vocês conhecem a casa rural paulista enfiada no meio daquele... lá no Itaim, no meio daquele edifício super moderno, né? Aquilo foi... O que eram? Eram ruínas. O proprietário deixou desmanchar, né? Ele já estava... Não, na época do tombamento já eram paredes. Nunca foi exatamente aquilo que está lá, que é a reconstrução. Então o que acontece é que pelas cartas patrimoniais, por tudo que diz as recomendações internacionais de patrimônio, eram ruínas. É para estabilizar a ruína, não é para reconstruir. Mas aí, para criar, né, para fomentar esse discurso, alimentar esse mito, então se ergue, põe telhado, pinta tudo de branquinho, deixa uma área jardinada para fazer, assim como o carro de boi, né, para ambientar, e está lá preservado, ninguém passou trator nenhum. Mas no Parque do Povo passa trator, né? No Gato Preto passa trator. Gato Preto do Molinho até o forno, né?
até o forno, né? E o Gato Preto tinha uma coisa, acho que vocês devem saber, né? Mas para quem não sabe, muito interessante, porque o calcário vinha de Cajamar, passava pelo entroncamento e ia para Gato Preto. O Gato Preto era o primeiro nível de processamento do calcário. Então ele chegava, os fornos eram em patamares. Chegava por acho que era por cima, aí processava, aí caía por baixo e descia por embaixo. Então tinha uma coisa de tecnologia, de patrimônio tecnológico ligado à fabricação de cimento importantíssima. Passaram um trator, né? Então, porque a memória operária, a memória de trabalho, né? Não é a do bandeirante. Então, isso é o tratamento desigual que a gente tem nas políticas, né? E muito por conta, porque também nós, como sociedade, nós não estamos fiscalizando isso, a gente não está em cima, a gente tem deixado que o poder público faça o que quiser. Então a gente precisa realmente, acho que isso é um movimento que vocês vêm resgatando, que o pessoal do Belas Artes vem resgatando, de cobrar o poder público, porque senão é o que a Sueli falou, já está arraigado, né? Vamos liberar, faz parte já de uma cultura institucional de liberar para o proprietário. Só uma observação com relação à linguagem, né, e como essa linguagem vai traduzindo o que é crime em algo possível. Né? Então, não é flexibilização quando você suprime parte de um artigo e publica. Isso é um crime, não é uma flexibilização. E mesmo essa coisa toda do parte do povo, simplesmente não se respeita a legislação. Então são crimes. E aí acaba a gente na literatura tratando como distinções ou lutas políticas. Desaparece a parte do povo é crime mesmo. Então, assim, a gente teve nesses últimos anos, mais relacionado com o patrimônio histórico, só crimes. Só crimes. Um órgão que se presta a fazer esse papel, né, violento, filho da puta, né, de acabar com o patrimônio histórico, em função dos interesses imobiliários e às vezes interesses muito mesquinhos. Essa junção para desaparecer com as partes importantes da ferrovia foi uma articulação que não contou só com a Habitat, contou também com o movimento de preservação ferroviária. Também. Então, assim, tem coisas que eu acho que a gente tem que decidir que vamos tratar o que é crime como crime e o que é luta política, enfim, discussões legais de juízo como discussões legais de juízo. Então fica igual, os casos interessados. Deixa eu só chamo de desregulamentação. Porque esses casos eu analisei no âmbito de uma mas tem um limite até onde colocar o termo. O meu posicionamento vai questionando esse Exato. Então, mas aí o que acontece? Acontece que eu vou situar isso que está acontecendo no bojo de um conjunto de políticas, que são políticas de Estado. E aí eu relaciono isso que está acontecendo com as políticas de desregulamentação que vêm do Estado neoliberal. Então, desregulamentação da legislação trabalhista, da legislação ambiental, da legislação urbanística, de tudo, né? Do mercado imobiliário, do mercado financeiro. Então, eu uso desregulamentação neste contexto dessas políticas que vão abrindo as possibilidades para o privado. Claro que isso, para mim, também é crime, mas... Não, mas o Sorato, eu acho que tem razão, e a gente pode pensar assim, quando o Abdala destombou, entre aspas, né, conseguiu o destombamento de um trecho da fábrica, ele usou de um artifício. É uma dimensão política, é um jogo, o Presp entrou, né, mas uma argumentação, né, de citação do próprio patrimônio. Depois ele não cumpriu o compromisso que ele tinha assumido. Se é isso, da autoridade pública que ele está vestido. Aí é um crime. Separar bem
discussão política, de legitimidade e tal, e isso se torna ação nossa mesmo, que vai ser criminosa. Ela é contrária que define o direito das pessoas, ou das instituições, ou da instituição pública